Você pode não perceber agora, mas se chegou até este segundo episódio, algo dentro de você já começou a mudar. No primeiro encontro, compreendemos que a mente molda silenciosamente o destino. Hoje, James Allen nos conduz a um passo mais profundo e mais desafiador. Porque existe uma verdade que poucos gostam de ouvir e que quase ninguém ensina com honestidade. Bons pensamentos não bastam. Fica comigo até o final, porque se você já tentou pensar positivo, já tentou mudar por dentro e ainda assim sentiu que algo não se moveu como deveria, este episódio vai esclarecer exatamente por quê. Respira fundo e vamos seguir. Muitas pessoas pensam bem. Elas desejam o melhor. Elas acreditam em dias melhores. E isso não é errado. James Allen jamais desmereceu a esperança, mas ele foi muito claro ao mostrar que esperança sem estrutura não cria destino. Pensamentos positivos aliviam a mente por alguns instantes. Eles trazem conforto emocional. Eles acalmam o coração. Mas, quando não são sustentados, quando não se tornam hábito, quando não moldam o caráter, eles passam. E a vida continua respondendo aos mesmos padrões de sempre. James Allen observou isso profundamente e escreveu com simplicidade e firmeza: o homem é moldado, não pelos pensamentos ocasionais que permite, mas pelos pensamentos que escolhe e mantém. Essa frase separa dois mundos, o mundo da intenção e o mundo da criação. Quando James Allen fala de pensamento, ele não fala de ideias soltas, ele fala de estado mental. Pensamento, para Allen, é aquilo que você sustenta quando ninguém está vendo. É o diálogo interno repetido. É a lente através da qual você interpreta a vida. Por isso ele afirma: assim como o jardineiro cultiva seu jardim, o homem cultiva sua mente. O jardim não cresce pela boa intenção do jardineiro. Ele cresce pelo cuidado diário. E aqui está um ponto essencial. Pensar bem uma vez não muda nada. Pensar bem, consistentemente, muda tudo. O que cria resultado não é o pensamento elevado de um dia inspirado. É o pensamento dominante de todos os dias comuns. James Allen faz uma distinção que muda completamente a compreensão da mente. Existem pensamentos passageiros, eles surgem e desaparecem. E existem pensamentos dominantes, eles permanecem e organizam tudo ao redor. Pensamentos dominantes criam trilhos internos. Trilhos internos criam reações automáticas. E reações automáticas criam destino. É por isso que Allen escreveu: os homens não atraem o que querem, atraem o que são. Não é punição, é coerência. A vida responde ao que é constante, não ao que é ocasional. Se o medo é constante, ele molda escolhas. Se a disciplina é constante, ela molda caminhos. Se a dúvida é constante, ela limita movimentos. Existe um detalhe que James Allen observa com muita precisão e quase ninguém percebe. Não são apenas os pensamentos que moldam a mente, são os hábitos mentais invisíveis. Aquilo que você repete em silêncio se torna automático, e o que se torna automático começa a governar suas escolhas sem pedir permissão. É por isso que muitas pessoas acreditam que estão pensando diferente, quando, na verdade, apenas estão pensando melhor por alguns minutos, mas voltando aos mesmos hábitos logo depois. Allen nos lembra, com suavidade, que a mente obedece ao que é repetido, não ao que é desejado. Aqui entramos em um ponto central da obra de James Allen. Desejar é fácil. Decidir é transformador. Desejo não exige mudança interna. Decisão exige reorganização mental. Muitas pessoas desejam prosperidade. Poucas decidem desenvolver disciplina. Muitas desejam paz. Poucas decidem abandonar o caos interior. James Allen foi direto quando escreveu: até que o pensamento seja governado, a vida permanece à deriva. Sem governo mental, a mente oscila. E mente oscilante não cria estabilidade. É por isso que ele afirma: um propósito central transforma o caos em ordem. Sem esse eixo interno, bons pensamentos se dispersam e tudo volta ao ponto inicial. James Allen compreendia algo essencial sobre o ser humano. O entusiasmo inicial quase sempre desaparece
E é exatamente nesse momento que a vida testa a profundidade da intenção. Quando a motivação some, o que permanece é o caráter. E o caráter, segundo Allen, é moldado nos momentos silenciosos, quando ninguém está observando. É ali que bons pensamentos costumam falhar, não por serem errados, mas por não estarem sustentados por decisão. A mente revela sua verdadeira direção quando o impulso emocional se cala. James Allen ensina que intenção profunda é diferente de vontade momentânea. Vontade surge quando algo inspira. Intenção permanece quando o entusiasmo passa. É a intenção que organiza hábitos. É a intenção que sustenta disciplina. É a intenção que transforma pensamento em caráter. Por isso ele escreve: a mente assume a forma daquilo que ela habitualmente contempla. Aquilo que você contempla diariamente se torna você. Não por magia, mas por repetição. James Allen nos convida a observar algo muito sutil. Nem todo pensamento que surge precisa permanecer. Mas todo pensamento que permanece começa a moldar quem você se torna. A mente é uma casa aberta, mas o morador escolhe quem fica. Quando pensamentos de medo, dúvida ou desvalorização são aceitos repetidamente, eles criam um ambiente interno instável. Allen ensina que governar a mente não é lutar contra pensamentos, mas selecionar conscientemente quais terão espaço para permanecer. Para James Allen, poder não é controle externo. Poder é domínio interior. Ele afirma com clareza: o autocontrole é força, a mente purificada é poder. Autocontrole não é rigidez, é consciência ativa, é perceber um pensamento negativo surgir e não se identificar com ele. É sentir o impulso e escolher não agir automaticamente. Sem autocontrole, bons pensamentos não se sustentam. Com autocontrole, até pensamentos simples criam força. James Allen nunca romantizou o crescimento. Ele sabia que a mente precisa de direção constante e que direção exige disciplina. Em 8 Pillars of Prosperity, ele deixa claro: a prosperidade duradoura é resultado direto de hábitos mentais corretos. Observe a palavra duradoura. Resultados rápidos podem vir sem disciplina. Resultados estáveis, não. Disciplina mental é escolher pensar corretamente mesmo quando ninguém está observando, mesmo quando não há recompensa imediata. James Allen observou que muitas pessoas começam animadas, mas poucas continuam, e ele identificou o motivo. A maioria deseja mudar as circunstâncias, mas não deseja mudar a si mesma. Enquanto a mudança for externa, ela não se sustenta. Enquanto o esforço não for interno, ele não se consolida. Bons pensamentos animam, mas só a transformação interior sustenta. Outro ensinamento profundo de James Allen é a serenidade. Serenidade não é ausência de desafios, é estabilidade interior. Ele escreve: a calma da mente é uma das mais belas joias da sabedoria. Quando a mente se acalma, ela enxerga melhor. Quando enxerga melhor, escolhe melhor. Sem serenidade, até boas ideias se perdem. Com serenidade, até dificuldades se organizam. James Allen nunca culpou o ser humano. Ele o chamou à maturidade. Sua obra inteira aponta para isso. O homem é o arquiteto do seu próprio caráter. Pensamento por pensamento. Escolha por escolha. Hábito por hábito. Não é sobre perfeição. É sobre consciência. Existe um momento silencioso na jornada interior em que algo se alinha. Não é explosivo, não é dramático, é um ponto de clareza. James Allen descreve esse momento como o instante em que a mente deixa de oscilar e encontra direção. Quando isso acontece, a vida externa começa pouco a pouco a responder. Não porque o mundo mudou, mas porque o comando interno finalmente foi assumido. E a partir daí, nada continua exatamente igual. Hoje você entendeu que bons pensamentos são apenas o começo. O que transforma é o pensamento sustentado. Intenção profunda cria direção, disciplina, organiza a mente, autocontrole, gera poder silencioso, serenidade, revela domínio interno. E talvez o mais importante,
Bons pensamentos não bastam quando não se tornam consciência. Se algo neste episódio tocou você, talvez esta conversa tenha chegado no momento certo. Porque, como James Allen nos ensinou, a vida muda quando a mente encontra a verdade. O invisível fala com quem ouve, e o código universal revela para quem busca.